Como toda primeira vez, eu também não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. E isso normalmente é um péssimo sinal, eu sei, mas estatisticamente falando, já tem grandes chances desse episódio aqui ser meio ruim. E tá tudo bem, porque esses dias eu estava pensando no assunto para poder tentar driblar um pouco a minha própria autossabotagem de tirar meus hobbies do papel, e eu percebi que os melhores momentos da minha vida quase sempre são os que envolveram primeiras vezes. Minha primeira vez dirigindo, minha primeira vez beijando alguém, minha primeira vez viajando, minha primeira vez vendo um show ao vivo. Porque eu lembro de estar nervosa, eu lembro de estar deslocada, eu lembro de achar que estava fazendo tudo errado, mas mesmo assim, lembro da sensação de que aquele momento ia me marcar para sempre, sabe? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que é muito ligada ao futebol. Hoje em dia, olhando para trás, eu sinto que o meu vínculo com o futebol veio por causa dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos homens, a gente não é muito parecido, assim, de personalidade, então talvez tenha sido uma estratégia para poder me aproximar deles. Eu tenho 2 irmãos flamenguistas e um botafoguense. Eu acabei virando botafoguense, nunca gostei muito do Flamengo. E eu lembro da gente se reunindo, era um momento que a gente ficava muito junto para poder assistir o jogo, né, para poder torcer contra, para poder zoar um ao outro, para poder implicar, mas era um momento que a gente tinha juntos. E esse era o meu vínculo com o futebol. Até que, em São Paulo, já morava aqui há algum tempo, uma amiga minha me chamou para ir no estádio. E eu nunca tinha ido a um estádio antes, nunca tinha visto um jogo ao vivo antes na vida. E eu, na mesma hora, topei. Falei, cara, foda. Primeiro, por isso, por ser uma experiência pela primeira vez. E segundo, porque já tinham me dito que cachorro-quente de estádio geralmente é um dos melhores. E eu sou muito fã de cachorro-quente. Um dos meus objetivos de vida é experimentar o máximo de cachorro-quente que existe no mundo possível. Assim, eu queria entrar para o Guinness Book como uma pessoa que já experimentou mais cachorro-quentes do mundo, se possível. Mas enfim, voltando ao foco, topei, era um jogo do Fluminense e Corinthians, em Itaquera. Eu lembro de estar muito nervosa, porque eu não sabia o que esperar. Eu sou meio, em alguns momentos, muito bobinha de cidade pequena, sabe? Então eu ficava com medo das notícias ruins, de tipo, ai, briga de torcida, meu Deus do céu. Mas minha amiga me tranquilizou, falou que a gente ia estar na torcida visitante, não era um clássico, era um Fluminense contra Corinthians, que estava tudo bem. Só que para o meu azar, a gente chegou lá e eu já dei de cara com o quê? Uma briga já na fila. E era uma briga, para mim isso era uma grande briga, tinha 4 pessoas envolvidas, um policial e um cacetete. Isso nunca vai sair da minha cabeça, porque eu lembro de ficar em choque, eu falei: "Cara, fudeu, a gente vai ser arrastada por meio dessa confusão aqui". Eu tentei ir neutra, se eu não me engano eu estava com uma regata branca, mas eu lembro do meu irmão me ligando no dia seguinte para saber, tipo: "E aí, irmã, o que que você achou?", porque ele nunca tinha ido ao estádio. "O que que você achou? O que que te impressionou? Como é que foi ver um jogo ao vivo?". E se eu pudesse elencar meu top 3 coisas que mais me impressionaram na experiência de jogo ao vivo, a primeira delas seria o cuspe. Eu acho que ninguém estava esperando eu falar isso, mas é o cuspe. Eu nunca vi tanto cuspe por metro quadrado. É lógico que eu acho lindo e eu sempre fico muito encantada quando um grupo de pessoas se unem para poder expressar qualquer coisa, tipo show, torcida organizada, os gritos, a cantoria, mesmo que seja por causa de vários homens e uma bola, sabe. Tem uma beleza nisso, a euforia, aquela coisa organizada e as bandeiras e os sinalizadores, lindo, mas eu nunca vi tanto cuspe junto. E isso é engraçado, porque um tempo depois, o meu irmão foi no estádio pela primeira vez e ele falou tipo: "Irmã, você estragou a minha experiência", porque eu cheguei no estádio e eu fiquei tentando, medir se realmente era exagerado a quantidade de cuspe que você falou, e eu não consegui prestar atenção em outra coisa. E é foda, porque é isso, as experiências elas são individuais. Eu não sei se isso era uma coisa que já me incomodava muito antes e nesse dia ela aflorou porque estava em excesso. Eu não sei se realmente estava exagerado, eu não sei se eu sou fresca ou se todas as alternativas estão corretas, mas foi uma coisa que marcou. Assim como tanto de tatuagem feia, meu Deus do céu.
por que que torcedor de futebol gosta de fazer tatuagem feia em homenagem ao seu próprio time. Não precisa, sabe. Mas, num resumo todo, foi uma ótima primeira vez. Eu amei, eu virei fluminense desde criancinha, o que foi péssimo, porque não era um bom dia para virar fluminense desde criancinha. Eu não lembro o placar, mas perdeu, e perdeu com um montante bom, assim, no placar. A torcida do Corinthians é incrível. Eu me senti intimada em vários momentos, e isso me deu a vontade agora de ir pela primeira vez num jogo do Botafogo, mas ia ser tudo se eu pudesse ir num jogo do Botafogo com os meus irmãos. E é muito bom eu ter começado o meu podcast e o episódio falando de futebol, porque eu acho que já dá para saber o que esperar, né. Nada. Porque não dá para saber muito bem a linha de raciocínio ou para onde isso vai. E sendo muito sincera, eu também não sei, porque a minha cabeça, ela não segue um fio de raciocínio. Ela chega numa conclusão, mas o caminho para essa conclusão é uma surpresa até para mim. Porque, por exemplo, enquanto eu estava falando aqui dessa experiência do estádio, eu lembrei da minha primeira vez numa externa de audiovisual. Porque, assim, eu sempre soube que eu queria trabalhar com audiovisual. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um professor que ele era dono de uma produtora audiovisual. E aí eu tentei uma aproximação, me coloquei disponível, falei que eu queria ir para essa área também e tal, até que chegou um momento que ele me mandou uma mensagem no Facebook, se eu não me engano, que era na época, falando: "Oi, surgiu uma campanha, eu vou precisar de um assistente de câmera, você tem disponibilidade?" Eu falei: "Tenho". Aí ele: "Ah, pode aparecer nesse endereço tal hora para a gente conversar?" "Posso". Cheguei lá, eu fui conversar com o diretor de fotografia, ele me explicou o que que era a campanha, porque começa assim, eu menti, né, gente, porque perguntou se eu tinha experiência, e eu falei que eu tinha, porque eu não ia perder uma oportunidade, porque eu não tinha experiência. A gente começa a ter experiência, é assim que se cria experiência, porque ninguém não, mas poucos querem te dar a primeira oportunidade. Então, a primeira oportunidade, se ela tá difícil de aparecer, quem cria é você. E aí eu menti, falei que eu já tinha experiência, cheguei lá, me apresentou para o diretor de fotografia e ele falou: "Olha, essa campanha é uma campanha política, ela dura X dias", era muitos dias, muitas semanas. Eu falei: "Não, tô dentro, vamos nessa", mas eu não sabia fazer a menor ideia do que eu estava topando. Eu sei que o primeiro dia era estúdio, o segundo dia era uma externa. No primeiro dia do estúdio, eu estava tranquila, porque qualquer dúvida, eu ia ao banheiro, pesquisava no Google, via qual que era a minha dúvida e ia desenrolando. Em externa, já dá um pouco mais de ansiedade, porque você, né, você tá na rua, as coisas têm que ser mais ágil, não dá para você ficar tanto tempo ali fazendo uma coisa, se expondo tanto ao ar livre, porque tem mudança de tempo, tem pessoas transitando, enfim. E eu era a segunda assistente de câmera, tá, deixando claro que tinha um primeiro assistente, não que isso amenize o que eu vou contar a seguir, mas beleza. Meu primeiro dia, estúdio, fizemos nossa diária, e a gente ia terminar essa diária e a gente ia montar os equipamentos que a gente ia levar para a externa do dia seguinte. Separamos tudo, para chegar no dia seguinte, a gente só colocar dentro do da van que ia levar a gente para a locação. Feito. Chegamos no dia seguinte, pegamos o transporte, fomos para a locação. Esse primeiro assistente de câmera falou comigo assim: "Letícia, pode montar a câmera aqui com tripé tal, luz tal, lente tal". Perfeito, estou fazendo isso tudo, eis que chega o momento de montar a câmera, que eu deixei ela por último. Cadê a câmera? Eu simplesmente levei o case de câmera vazio. Eu abri o case de câmera e não tinha câmera. A assistente de câmera foi para a externa sem câmera. Parece impossível, mas não é. Isso foi na minha primeira externa da vida. E aí, como que eu chego para eles e falo: "Ai, gente, desculpa, essa é a minha primeira vez". Eu tive que simplesmente sustentar minha gracinha e falar: "Olha, eu errei, fui moleca, não trouxe a câmera, passei essa vergonha no débito, à vista". Por sorte, tinha uma pessoa saindo da produtora nesse momento, então a gente não ia precisar se deslocar para ir e depois voltar, então o atraso na OD ia acontecer, mas ia ser menor. E isso virou uma história que
quem estava nesse trabalho até hoje conta para quem me conhece, porque, né, onde já se viu uma assistente de câmera esquecer a câmera? Eu podia ter esquecido qualquer outra coisa, mas a câmera foi novo. Foi novo até para mim. É tipo aquele meme que tá rolando que eu me identifico, tá? Porque é isso, poucas experiências são individuais, mas quando você vai comprar carne moída pela primeira vez e você descobre que você precisa descobrir qual carne, tipo, a carne moída não é a categoria, sabe? Tipo, ai, quero 500 gramas de carne moída. Qual carne? Como assim, moída? Eu passei por isso na faculdade, porque eu queria muito fazer um macarrão bolonhesa e eu era vegetariana, então a carne de soja, ela já era moída, né, já tinha o processamento dela ali. E aí quando eu fui comprar carne moída pela primeira vez, eu fiquei gag, que eu falei: "Como assim, moça?". Tive que ligar para minha avó. Foi uma situação, graças a Deus, não individual, porque era uma coisa que eu carregava só pra mim, porque eu me sentia meio burrinha, sabe, de tipo: "Nossa, eu acho que eu saí de casa cedo demais", porque tinha coisas que eu não sabia fazer, tinha coisas que será que eu deveria saber? Eu guardei pra mim, no meu mais íntimo, não compartilhei, até descobrir, quando viralizou no TikTok aí, que todo mundo passava por isso. Mas assim, sem querer pesar o clima nem nada, tem primeiras vezes que são um pouco traumatizantes também. Traumatizante talvez seja uma palavra meio forte, mas a primeira vez que eu fui no cinema, o que é algo lindo e incrível, tem a sua peculiaridade. Por quê? Eu lembro que Leopoldina não tinha cinema, até que inaugurou um. E a escola resolveu fazer uma excursão para o filme que estava passando. Tinha um filme em cartaz. E esse filme era Dois Filhos de Francisco. Eu lembro disso, assim, perfeitamente, porque eu era doida para ir no cinema. Tinha cinema nas cidades vizinhas, mas não tinha em Leopoldina ainda. E aí a escola fez a excursão para esse filme, o que foi lindo, foi incrível, mas era aquela época que todos os nossos amiguinhos, assim, estavam perdendo o bebê. E as minhas amigas estavam muito disposta a fazer eu perder o bebê com um menino que eu gostava na época. Ele era meu amiguinho, assim, sabe, mas ele não gostava de mim. E aí, num esquema de permuta, eu diria, elas tinham conseguido convencer ele de tirar o meu bebê, em troca da minha melhor amiga, que era a que ele queria, ficar com ele depois. Sim, gente, crianças péssimas, péssimas. E eu olho para trás hoje em dia essa história e me surpreende o fato de que eu não topei. Apesar de eu ter sido uma criança, adolescente muito inconsequente, eu era meio careta para essas coisas, assim, e muito romântica. E eu não topei. Então, tipo, foi uma sessão de cinema que eu estava, ao mesmo tempo, vendo ali pela primeira vez um filme em tela grande, eu estava muito empolgada, mas eu passei o filme com esse menino sentado ao meu lado, segurando a minha mão, doido para eu olhar para o lado para me dar um beijo, então eu passei a sessão inteira com o pescoço travado para frente, para não dar a oportunidade dele me beijar. Porque eu não queria estar naquela situação, mas eu também não sabia falar que não, e eu não queria enfrentar minhas amigas falando tipo: "Ai, não", para não parecer careta, sabe. Então, essa situação vem para lembrar que, realmente, nem toda primeira vez é boa. Pode ser inesquecível, mas não necessariamente boa. Uma outra primeira vez que definitivamente não foi muito boa, mas com certeza foi inesquecível, foi a minha primeira vez cortando uma franja. Eu sei que já virou um clichê mulheres falar de cortar franja. É um evento canônico, né. Eu não sei o que seria equivalente para os homens, mas para as mulheres é sempre um marco. Porque a gente nunca tá emocionalmente estável, acorda, olha para o espelho e fala: "Uau, hoje eu vou mudar radicalmente a estrutura capilar da minha testa". Tipo, eu sinto que a minha franja ela é
um sintoma, é tipo uma manifestação física de que eu estou em colapso interno, mas que eu ainda não estou com coragem o suficiente para admitir aquilo. É tipo: "Você tá bem, amiga?". "Tô", seguido de 4 áudios de 7 minutos, sabe. Porque eis que eu me lembro de ser bem tarde da noite, assim, muito tarde da noite mesmo. Eu estava naquela época terrível da adolescência, que você se acha feia, que você se compara muito e que você quer chamar atenção e você nem sabe de quem, se você quer chamar atenção é de boy, se você quer chamar atenção das amigas, se é da família, eu não sei. E você usa muito o Tumblr e todo mundo tem uma aparência meio radical e meio rebelde. Só que você começa a ver fotos de pessoas com a franja perfeita, um vento estratégico, a autoestima em dia, e aí você começa a pensar: "Bom, talvez o que esteja faltando para mim também seja uma franja". E aí, ao invés de enfrentar o sentimento, o para casa da escola, ou o que quer que seja que esteja acontecendo naquele momento, dos meus pequenos problemas de 16 anos, eu enfrento uma tesoura. Por quê? Nunca é às 3 horas da tarde num salão marcado, agendado, que você resolve cortar. É sempre 11 horas da noite, numa quarta-feira, dentro de casa, com uma tesoura que ou é de cortar carne ou é de cortar papel, uma luz branca de banheiro, um espelho que distorce a imagem e aquela frase clássica de: "Vou cortar só um pouquinho". E ninguém na história da humanidade cortou só um pouquinho, porque você puxa o cabelo todo para frente, com o primeiro tutorial que você achou no YouTube ou qualquer outra rede social insalubre da época, enrola tudo, corta em bico, porque segundo o tutorial isso vai deixar mais repicado e solta. E aí, nesse exato momento, 3 coisas te acontecem, porque você percebe que cortou demais, não tem como voltar atrás e que a sua instabilidade emocional agora ela está visível na sua testa. E é isso, a franja, ela entrega, é tipo um comunicado, tipo: "Gente, eu estou passando por algo". Porque pessoas que cortam a franja do nada, geralmente elas estão ou terminando algo, ou começando algo, ou questionando a própria existência, ou simplesmente entediados demais com a própria cara. Tipo, não é eu quero uma franja. Eu, particularmente, não conheço ninguém que eu quero ter uma franja, fui lá e cortei. É sempre algo por trás, se é que vocês me entendem. Porque é isso, tipo, ai, a vida tá caótica demais. E aí você começa a querer ter controle de coisas. É tipo, eu tenho um outro mecanismo que é, tá tudo uma bagunça na minha vida, metaforicamente falando. E aí o que que eu faço? Eu entro num modo de limpeza hard. Eu começo a faxinar a casa como se a vigilância sanitária fosse me visitar. Porque, metaforicamente falando, é tipo, eu não tenho como controlar sentimentos, eu não tenho como controlar o que não é material, mas ó, visualmente falando, tá tudo organizado, entende? Mas não é assim que funciona. E aí é por isso que eu acho que a primeira vez cortando franja, ela é tão marcante, porque eu lembro da sensação. E eu lembro dela ter sido a porta de entrada para outras drogas ainda mais terríveis para o meu cabelo. Logo em seguida, eu tive a minha primeira vez com papel crepom, a minha primeira vez com uma máquina de raspar, porque eu raspei a lateral do cabelo e ficou horrível. A minha primeira vez com água oxigenada, porque é isso, nunca é suficiente. Você sempre acha que tem mais para mudar, até que você tem um corte químico. Não queria pesar o clima, mas é isso, pesei. Pesei porque essa é uma memória que eu vejo fotos, eu fico: "Ai, que bonitinha, she's so crazy", mas eu estava passando por algo. Eu estava passando por algo bem turbulento e ninguém percebeu. Ninguém percebeu e eu não soube pedir ajuda. Hoje em dia não, hoje em dia tem um pouco mais de leveza. A gente está passando por algo, mas a gente está em terapia, a gente está medicada, a gente ainda consegue cortar a franja no salão, entendeu? Mas a primeira vez, ela tá aqui, ela tá guardadinha aqui dentro, com muito carinho, eu acho, ou não. E por falar passar por algo, precisar de análise, eu lembro quando a minha avó falou: "Bom, talvez seja
o momento da gente procurar um pouco mais de ajuda para você. E eu fui fazer terapia. Eu achei que eu ia chegar lá, eu ia falar tudo que estava acontecendo e ia estar o quê? Curada. Atestado, liberada no mesmo dia. E foi muito doido, porque ela, obviamente, né, não falou nada, não me liberou, não me deu atestado, e não o suficiente, me respondeu tudo que eu tinha perguntado com outras perguntas. Então, a primeira vez fazendo terapia, ela, além de não resolver, ela me gerou mais dúvidas e ainda me gerou mais rebeldia, que foi tipo: "Essa merda não resolve de nada. Eu que não volto mais aqui. Eu vou ficar pagando pra ela ficar me perguntando as coisas que eu tô perguntando pra ela? Ela vai ficar me perguntando de volta?" Esse foi o sentimento. E aí, eis que estou aqui hoje, mais de 10 anos depois, terapeutizada. E essa é a beleza das primeiras vezes, né, porque elas podem vir acompanhadas de primeira e únicas vezes, elas podem durar 10 anos, 20, 1 ano, 5 meses, nunca se sabe. A primeira e única vez que eu comi um brownie especial, se é que vocês me entendem, ela veio acompanhada da minha primeira vez acampando, e deu absolutamente tudo errado neste dia. Por quê? Eu estava numa fase que eu queria muito me conectar com a natureza, só que eu não sabia muito bem como fazer isso. E eu estava muito próxima de uma amiga que também não sabia muito bem como fazer isso. E a gente resolveu acampar no meio do mato e ter essa experiência com o brownie. Para começo de conversa, fomos montar nossa barraca, quebrou. A gente tentou fazer uma gambiarra lá, mas ela ficou meio bamba de um dos lados, teto baixo, assim. Comemos muito mal, porque não sei o que que a gente imaginou que a gente ia comer lá, onde a gente ia comprar comida, mas a gente levou comida que durou muito pouco tempo e a gente esqueceu que, para o que a gente estava pretendendo ingerir, a larica ia ser maior, então a gente ia ter mais fome. Mas, falando da experiência em si, uma coisa que eu lembro muito e que é engraçado, mas que eu acho que me poupou de tentar, repetir a experiência outras vezes, foi a questão de que eu simplesmente entrei num ciclo de achar que respirar, sim, respirar, respiração, era manual. Eu jurei por tudo que era mais sagrado que eu não sabia respirar. E isso foi se criando pânico, eu não sei respirar, como é que respira? Isso enquanto respirava, né, detalhe. A barraca capenga, a minha amiga morrendo de fome, porque a gente estava numa larica absurda, e eu por horas falando: "Eu não consigo respirar". Aí saía desse ciclo, voltava e falava: "Não consigo", e voltava para esse ciclo. E isso vai ser uma experiência que eu vou lembrar para sempre. Porque toda vez que alguém me oferece ou pergunta se eu quero, sei lá, a minha cabeça fala: "E se eu fizesse de novo?", essa experiência me vem em mente e eu falo: "Bom, talvez seja melhor ficar só com a primeira vez, guardar com carinho essa recordação da minha conexão com a natureza, do meu primeiro acampamento, do meu primeiro brownie, e deixar pra lá, porque às vezes a beleza tá aí, entendeu? Tá na primeira e única também. A minha primeira vez tendo uma experiência sexual vai ser única também. Eu sei que a de todo mundo é, mas a minha é única. E eu te digo por quê. Eu sei que a gente cresce achando que a primeira vez vai ser cinematográfica, luz perfeita, trilha sonora, discurso pronto, e não é. Tipo assim, isso não é um spoiler, mas não é. Tem aquela coisa, né, ninguém sabe direito o que tá fazendo, todo mundo finge que sabe, aí tem nervosismo, tem expectativa demais, tem comparação com o que disseram que deveria ser e o que realmente está sendo. Mas, no meu caso, teve um mega pôster da Katy Perry analisando cada troca de posição. Aí vocês me perguntam: "Ah, o pôster era seu?" Não, não era. Nunca fui fã da Katy Perry. E é isso que torna a minha primeira vez tão especial, tão icônica. Vocês têm noção do que é perder a virgindade com um homem hétero e um pôster da Katy Perry gigante no seu quarto?
E para não falar que era só um pôster da Katy Perry, ele tinha um pôster da Katy Perry do lado de um pôster gigante do MST. Icônico, icônico. São coisas que a gente nunca vai esquecer. Mas essa questão da virgindade tem isso, né, porque criam toda uma pressão de tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quando acabou foi tipo: "Tá, era só isso?". Era só isso no sentido de tipo, entre muitas aspas, tá, foi mais fácil do que parecia? E eu acho que é meio que parecido com isso que eu tô tentando fazer com o podcast, sabe. Provavelmente a minha voz não vai ser como eu achava, provavelmente eu falei "né" 47 vezes, provavelmente eu esqueci metade do que eu queria dizer, mas toda primeira vez vira memória. Então eu espero que essa minha primeira vez vire memória, que a segunda seja um pouco melhor. E se essa é a sua primeira vez me escutando falar por mais de 15 minutos, muito obrigada. E que a gente se encontre no próximo episódio, toda terça-feira, às 7 horas da noite. Um beijo.